Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Júlia Knott. Eu estou no sexto período do curso de Medicina da PUC Minas, Poços de Caldas. Eu sou uma das coordenadoras do grupo de estudos e uma das organizadoras do evento. E é com muita alegria que eu dou continuidade a essa jornada acadêmica de pediatria da PUC Minas. Agora daremos início à sexta e última palestra, UTI e Emergência Pediátrica, Acidentes na Infância. E como palestrante, a gente conta com a presença da doutora Nathalie Lima Martins, a qual é médica graduada pela Universidade de Santo Amaro e especialista em pediatria pela Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. Ela fez residência em Medicina Intensiva Pediátrica no Hospital Municipal Infantil Menino de Jesus e atualmente é médica plantonista da Associação Saúde da Família no Hospital Cruz Azul e no Hospital São Camilo. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em medicina intensiva pediátrica. Caso desejem fazer perguntas à palestrante, disponibilizamos links em nossa story do Instagram, uma caixinha de dúvidas. Além disso, se preferir, você pode mandar as dúvidas aqui embaixo na descrição do formulário. Agora, dando início à palestra, somos muito gratas à participação da doutora Nathalie e estendemos a palavra a ela. Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Nathalie, eu então sou médica intensivista, já pediátrica. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante, que é acidentes na infância. E eu gostaria de agradecer a toda a equipe e todo mundo que aí participou da organização do evento, e principalmente a Ana, que foi com quem eu tive o contato para estar aqui hoje, então, conversando um pouquinho sobre este assunto. Então, vamos lá começar. Um pouquinho, que eu acho que eu fiz errado. Agora sim. Eu combinei com a Júlia de falar um pouquinho sobre o que é a UTI pediátrica antes para vocês, né? Então, a UTI pediátrica, a unidade de terapia intensiva pediátrica, é uma unidade de tratamento de crianças criticamente doentes, que necessitam principalmente de uma monitorização muito cuidadosa. O pediatra, que é o médico de cuidados críticos, ele coordena o cuidado dessas crianças e lidera uma equipe que é uma equipe multiprofissional, que é formada do médico intensivista, equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, terapeuta ocupacional. E às vezes podem ter algumas outras também atividades envolvidas. Quais são as principais situações, então, que a gente pega na UTI pediátrica? Geralmente, os casos de asma grave, com insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, doenças do sistema nervoso central, como convulsão, doenças metabólicas graves, cetoacidose diabética, um choque, infecções graves, como uma pneumonia com complicação, ou uma meningite, alguns ferimentos graves de acidentes, como o trauma crânioencefálico, o politrauma, o quase afogamento, e a gente pega muito também pós-operatório de cirurgias mais complexas. Na unidade de terapia intensiva pediátrica, a gente não é uma cirúrgica, né, mas a gente faz alguns pequenos procedimentos que é dentro da unidade mesmo, não vai para o centro cirúrgico para fazer, mas são procedimentos que a gente faz. Quais são esses procedimentos? Geralmente, intubação endotraqueal é praticamente nosso dia a dia e o manejo da ventilação mecânica, ultrassom à beira-leito para fazer diagnóstico de algumas doenças ou mesmo para guiar alguns procedimentos, a cateterização arterial, para a gente fazer a monitorização da pressão arterial invasiva, punção de veia central, geralmente esses pacientes precisam de algumas medicações que não podem ser feitas em acesso venoso periférico, né, pelas complicações, das vezes, de extravasar essas medicações, então a gente tem que fazer a punção de uma veia central. Aí a medicação vai direto lá para o coração. Inserção de drenos torácicos, né, para drenagem de pneumotórax, de derrame pleural. Também pode ser colocação de marca-passo ou de balão esofágico, esses mais em algumas unidades de terapia mais específicas, né? Geralmente o marca-passo numa unidade de terapia intensiva cardiológica, balão esofágico quando tem algum lugar que faz a paciente mais hepatopata. Então, como que a gente se torna um intensivista pediátrico?
Existem 2 meios que pode utilizar, que é o programa de residência médica mesmo, que são credenciados pelo MEC, tem uma duração de 2 anos hoje em dia, só que para fazer a residência médica de UTI pediátrica, você precisa primeiro fazer a residência médica de pediatria, que hoje em dia são 3 anos de estudo. Na residência médica, a gente ganha uma bolsa de estudo, né, que o MEC mesmo que direciona, e quando termina a residência, você já pode fazer o registro como especialista. Então, terminou a residência, você é um intensivista pediátrico já, especialista. Um outro meio de se fazer, se tornar um intensivista pediátrico, então, seria no programa de especialização em medicina intensiva, que é para o Centro Formador da AMIB, que é a Associação Médica de Intensivistas do Brasil. Esse é um treinamento mais teórico, mas também tem a parte prática, e quando você termina a especialização, você precisa fazer uma prova de título para, sim, realmente se tornar um especialista. Só que também tem a possibilidade de você ingressar direto da faculdade. Você termina a faculdade e já pode fazer esse programa que tem uma duração de 3 anos. Mas também pode entrar depois da pediatria, e aí são mais 2 anos. Você pode escolher o jeito de entrar neste caso. Então, como que é a rotina do intensivista pediátrico? É uma rotina bem movimentada. Você vê essa imagem que eu coloquei aqui, você até se assusta, né? Cadê a criança nessa imagem? E geralmente o nosso dia é assim mesmo. O ventilador está de um lado, várias bombas no outro, às vezes a criança está em diálise peritoneal. Então, quando você entra no quarto, você leva um choque. Às vezes você não consegue nem achar a criança, mas ela está ali, ó. Ela está aqui no meio, aqui. Então, a gente é bem ameaçadora, movimentada. Geralmente, como que é? No começo do plantão, a gente pega, faz a visita aos leitos, examina todos os pacientes, vê aquele paciente que é mais crítico, que precisa de um pouco mais da sua atenção. E aí, a gente revisa todo o quadro do paciente e elabora um plano de tratamento, né? Porque o cuidado do paciente não é só naquele momento que a gente faz os procedimentos e tira da iminência de morte. Ele ainda vai ficar um tempo com a gente internado. A gente também discute os casos com especialistas, a gente pede também para o cardiologista vir avaliar, o neurologista, porque muitas vezes a gente faz diagnóstico de doenças que precisam de dar um segmento ambulatorial. Então, esses especialistas já começam o tratamento dentro da unidade de terapia intensiva. Também a gente tem que conversar com os familiares. Na pediatria, os pais ou os responsáveis, eles podem ficar dentro do quarto, né, aqui no Brasil, 24 horas por dia como acompanhante. A criança tem esse direito, então a informação que a gente passa para os pacientes, para os familiares, também é muito importante. E, segundo a Anvisa, geralmente um médico intensivista é responsável por 10 pacientes. Então, se na sua UTI tem 20 leitos, você vai ter 2 médicos intensivistas, porque é no máximo 10 pacientes por médico. Como que é o dia a dia do intensivista, então, né? É um dia a dia que a gente tem que lidar com situações bem estressantes, né? As pessoas, as crianças estão, às vezes, correndo perigo de vida mesmo, e a gente tem que agir rápido. Então, a gente tem que ter muito dinâmico, sujeito a intercorrências durante todo o dia, reviravoltas, mas também é muito interessante. A jornada de trabalho é um esquema de plantão, basicamente, né? A gente divide mesmo em 12 horas, geralmente faz plantão de 12, às vezes de 24 horas, depende mesmo de você, da sua opção, mas é esquema de plantão em sua maioria. Aí também é importante lembrar das condições de trabalho. Agora, na época de Covid, a gente viu bastante pessoas falando, né, de condições de trabalho, que a gente precisa de ter uma condição de trabalho adequada, a gente precisa conseguir oferecer para o paciente, né, o melhor, seja em equipamento, seja mesmo em equipamento de proteção individual. E tem bastante oportunidade de trabalho, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem bastante UTIs no mundo. Quando você termina até a residência, você consegue emprego razoavelmente rápido. E a remuneração inicial também é bem interessante, porque como é esquema de plantão, então o retorno financeiro ele acaba sendo mais rápido do que se você fosse investir em um consultório, até você criar a sua agenda de pacientes. Mas também a remuneração varia bastante de acordo com a jornada de trabalho, porque quanto mais plantões você dá, mais dinheiro você vai ganhar. Então, está bem relacionado com isso. O local de atuação também, se você é o diarista na UTI, se você é um plantonista, um médico assistente, é a posição ocupada, né?
Então, isso é mais ou menos da UTI pediátrica. Se vocês tiverem algumas dúvidas, aí vocês podem perguntar depois no final também. E vamos partir, então, para o tema de hoje, que é acidentes na infância. Esse tema é muito importante a gente conversar, é muito importante todo mundo ter em mente dele, porque, segundo a OMS, no ano de 2018, ocorreram 830 mil mortes no ano em crianças de 1 a 14 anos de idade, sendo que no Brasil, e geralmente também na maior parte dos países do mundo, é a principal causa de mortes em crianças até 14 anos de idade, para a gente ver como que esse tema é muito importante. Também no ano de 2018, segundo o Ministério da Saúde, foram 3,6 mil mortes nessa faixa etária e 111 mil internações hospitalares. Então, gerando para a gente um grave problema de saúde pública. A gente precisa agir para melhorar esse problema. E uma informação muito importante também é que desses casos todos, 90% poderiam ser evitados por medidas de prevenção simples. Então, aqui só para a gente ter mais ou menos uma noção de quais são os tipos de acidentes que acontecem, no ano de 2019, que é dado do Ministério da Saúde aqui no Brasil, a maior parte das acidentes, né, 46,7% aqui em azul, foi de quedas, e principalmente com trauma crânioencefálico, seguido por queimaduras, intoxicações e os acidentes no trânsito. E quando a gente pensa em número de mortes que aconteceram secundários a acidentes, o mais importante também são os acidentes relacionados ao trânsito, seguido por afogamentos e sufocações. E aí depois a gente vê também com bastante relevância as queimaduras e os ferimentos e as quedas, né? Que é 4,6%. Aí a gente também é muito importante dividir pela idade, porque é quando a gente vai conseguir atuar bem. E os tipos de acidentes, eles são bem delimitados pela idade. A gente vai ver que também tem bastante a ver com o desenvolvimento da criança, né? Então, nas crianças menores de 1 ano, você pode ver aqui neste gráfico que a principal causa de morte foram as sufocações. Quando a gente fala de 1 a 4 anos, ali em laranjinha, a gente vê que o principal foi os afogamentos. E na idade mais avançada, de 5 a 14 anos de idade, igual é principalmente por acidentes de trânsito. Então, vamos começar a falar só um pouquinho aí sobre os tipos de acidentes, né? Vamos falar um pouquinho dos principais, desses que eu citei, que são as maiores causas de morte. A sufocação em um gaso, então, é a primeira causa de morte acidental em bebês até 1 ano de idade. No ano de 2018, foram 826 óbitos, também segundo o Ministério da Saúde, sendo que 77% foi até 1 ano de idade. Então, nessa faixa é muito importante a gente sempre ter a prevenção. E a secundária é o que? As mortes, né? 33% foi inalação de conteúdo gástrico, que no caso é aquelas broncoaspirações. 32% foram riscos não especificados da respiração, às vezes a apneia ou a insuficiência respiratória aguda mesmo. E 23% a inalação e ingesta de alimentos que levaram à obstrução no trato respiratório, sendo que não foi possível retirar este alimento, né, ou objeto, e levando assim, então, a uma parada cardiorrespiratória por conta de obstrução da entrada de ar. Então, a sufocação é a cobertura total do nariz ou da boca que resulta na dificuldade ou impossibilidade da criança respirar. Os bebês são o grupo de risco porque eles não possuem a habilidade de tirar o objeto que esteja dificultando a sua respiração. Para vocês terem noção, a criança ela só consegue brincar daquela de esconde, que a gente geralmente brinca com as crianças, por volta de 4 a 6 meses de idade. Antes disso, eles não conseguem, não têm a habilidade de pegar o pano e tirar do rosto. Então, é por isso que mesmo eles são os mais sujeitos. E eu coloquei essa foto aqui porque a gente sempre fala no berço seguro do bebê, né? E é bem bonitinho, todo colorido, cheio de bichinhos, de lençóis, só que isso também é muito perigoso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que os berços, eles devem ser os mais limpos possíveis, na verdade, né? Sempre quando você for colocar o bebê para deitar, a cabecinha dele tem que ficar descoberta, a barriguinha para cima,
E as cobertas a gente coloca até, na verdade, na altura das axilas, de preferência deixar os bracinhos para fora, para não ter risco deles se mexerem e cobrir a cabecinha, né? E o colchão sempre firme e, de preferência, tudo limpinho, sem até aquelas proteções de berço que a gente coloca. Desse jeito seria mais seguro para os bebês dormirem. Os engasgos, então. Engasgo é a obstrução das vias aéreas que impede a chegada de ar nos pulmões. Geralmente, as crianças são mais suscetíveis porque elas têm algumas particularidades, que a via aérea superior delas é um pouco menor quando comparado com os adultos, os dentes são menores e ainda está em crescimento, então eles têm uma dificuldade maior de triturar os alimentos. Também eles têm pouca experiência em coordenar o esforço de mastigar e engolir, eles estão aprendendo a comer os alimentos. E eles também são muito curiosos e têm a tendência de pegar tudo que eles veem à frente e levar os objetos à boca. O que a gente faz, então, numa situação de sufocação em engasgo, né? Existem duas possibilidades, que é a sufocação em engasgo parcial e a total. No caso da parcial, alguns sinais que a gente pode ver são os sinais de angústia e esforço respiratório. A criança ela fica mais inquieta, ela está com tosse, rubor facial, né? O rostinho fica bem avermelhado, coração acelerado, com taquicardia, a gente vê uma dificuldade respiratória, às vezes eles respiram muito rápido e utilizam os músculos acessórios para conseguir fazer o movimento respiratório. E qual que é o tratamento nessa fase, né? A gente tem que estimular a tosse, né? Porque a tosse é um mecanismo de defesa, então a gente estimula ele tossir para ver se assim ele consegue colocar o objeto que tiver impossibilitando a passagem de ar para fora. Já nos casos de total, que tem uma obstrução total da passagem de ar, nesses casos, geralmente, a gente não tem os ruídos respiratórios e os pacientes, muitas vezes, podem estar até em parada cardiorrespiratória. Alguns sinais que a gente pode ver é de inquietação ou inconsciência, às vezes a criança ou está muito inquieta ou às vezes ela está até inconsciente no chão. Não tem tosse, não tem os ruídos respiratórios, a gente não consegue ouvir o paciente respirando, ele pode estar com cianose, se tiver um oxímetro, provavelmente a saturação vai estar baixa, ele pode estar ou taquicárdico também, ou, na verdade, com uma parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. E o tratamento de urgência neste momento, então, é a manobra de Heimlich, que nos bebês, como que é? Né? Vocês podem ver nessa imagem que o bebezinho ele fica com a viradinho de cabeça mais para baixo e com a barriguinha apoiada no braço do cuidador, né? E aí vocês vão fazer um movimento de cima para baixo, dando tapas mesmo nas costinhas do paciente 5 vezes. Então, você faz 5 vezes. Aí você vira, ainda com a cabeça mais para baixo, e faz 5 compressões. Então, 5, aí vira 5 tapas, vira 5 compressões. E você vai fazer isso até que você veja que desobstruiu a via aérea, ou se por um acaso ele evoluir com uma parada cardiorrespiratória, que você vai ter que iniciar as manobras de reanimação, de ressuscitação. Já nas crianças maiores, também é manobra de Heimlich, que você vai ter que ajoelhar mais ou menos na altura do paciente, com a mão fechada, mesmo assim nessa posição de soquinho, o lado do polegar, ele fica apoiado mesmo no paciente, tá? Então, ele apoia no paciente, não é assim ao contrário, no paciente, mais ou menos acima da região do umbigo, e aí você vai puxar o paciente para você no movimento em J, para cima. Então, você puxa em movimento em J, tentando fazer também com que ele jogue o objeto para fora. Você também faz esse movimento até que ele joga o objeto para fora ou até que ele, por uma eventual, também evolua com parada cardiorrespiratória e nesse momento você vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Geralmente, quando esses pacientes vão para terapia intensiva, são os pacientes que vão necessitar de suporte ventilatório, né? Às vezes você vai precisar evoluir com uma intubação, ventilação mecânica, então esse paciente vai ser transferido para a UTI para fazer o tratamento lá. Às vezes, alguns pacientes que ficam com sequelas neurológicas por tempo de hipóxia prolongada, ou se por um acaso eles evoluírem também com complicações pulmonares, como uma pneumonite, pneumotórax e atelectasias. Eu deixei até essa imagem de amendoim aqui,
porque o amendoim ele não deveria ser oferecido para as crianças pequenas, sério. Além de ele levar muito frequentemente à obstrução de vias aéreas, o processo inflamatório da presença do amendoim nos brônquios, né, pela broncoaspiração, é muito importante e leva a uma pneumonite muito importante, que às vezes o paciente ele evolui até com perda de tecido pulmonar. Então, não deem amendoim para as crianças pequenas, deixa para os adultos, e ainda tem que comer com muito cuidado, porque adulto também pode evoluir com engasgo. E, por vezes, esses pacientes, então, vão para a broncoscopia, né, para fazer visualização direta e, se possível, conseguir tirar este alimento ou brinquedo que está obstruindo a passagem de ar. Então, só essa partezinha aqui para a gente finalizar um pouquinho de sufocação e engasgo, para a gente lembrar que a prevenção é a principal tratamento. Bebezinhos pequenos dormindo de barriga para cima. Na época de Covid, também vale lembrar que as crianças menores de 2 anos de idade não devem usar máscaras por causa do risco de sufocação. Para eles, o risco de sufocação é muito mais importante do que o risco de contrair o coronavírus, mesmo porque nessa faixa etária, geralmente, os sintomas são mais simples e o risco de sufocação é muito importante. E quanto aos engasgos, né, a gente tem que lembrar bastante também que quando for oferecer alimentos para as crianças, sempre cortar eles de um tamanho que evite o engasgo, ou se for a idade, amassar a alimentação também, e sempre alimentar com cuidado. E outra coisa muito importante é tomar cuidado com os brinquedos pequenos. As crianças realmente levam tudo à boca. Então, sempre dê para a criança brincar um brinquedo que for para a própria idade, porque eles podem realmente engolir os alimentos, ou pior mesmo, evoluir com broncoaspiração de um brinquedinho. Então, passamos agora para as intoxicações exógenas. Então, as intoxicações, elas ocorrem em consequência da ingestão, inalação ou contato de determinadas substâncias com a pele. Por exemplo, algumas plantas tóxicas ou mesmo animais peçonhentos com veneno, alguns alimentos que podem estar contaminados e evoluir com intoxicação alimentar, a ingestão de produtos de limpeza, de medicamentos, de soda cáustica e dos inseticidas. Então, muitas vezes as crianças são assim bem espertinhas, né? Elas brincam e a gente vira e de repente a gente não consegue saber se a criança engoliu ou não, se a criança tomou alguma coisa ou não de diferente. Então, quando que a gente vai suspeitar que a criança evoluiu com alguma, né, ingestão de algum alimento ou intoxicação exógena? Geralmente, alguns sintomas são a criança pode apresentar vômito, salivação excessiva, pode ficar muito sonolenta, sem motivo aparente, ou desorientada. Às vezes, ela evolui com dificuldade para respirar e até mesmo desmaios. Outra coisa bem importante também, a gente observar se tem alguma lesão, queimadura ou vermelhidão ao redor de lábios, na boca, né, na pele, porque quer também dizer que teve contato com alguma substância. Às vezes também a gente pode sentir o cheiro característico de algum produto na pele, na roupa ou ao redor da criança, onde ela estiver. Ou se a gente notar também a alteração súbita do comportamento e o estado de consciência da criança. Então, qual é o primeiro socorro, né? O que você tem que fazer se você tem a suspeita de que a criança está com intoxicação exógena, né? Se possível, identificar o agente. Às vezes a gente consegue ver a criança fazendo, então saber o que a criança ingeriu é muito importante, porque isso vai ser bem importante lá na hora que a gente for fazer o tratamento. Nunca ofereça líquidos ou alimentos para criança que tem uma suspeita de intoxicação exógena e não provoquem vômitos. Algumas substâncias, elas são corrosivas, então se por um acaso forçar o vômito dessa criança, a gente pode piorar as lesões, né? Porque ela ingere e depois vomita. A substância retorna, então pode piorar as lesões do trato gastrointestinal. Se for um contato de alguma substância na pele, lave abundantemente com água corrente, tire a roupa da criança que estiver impregnada com o produto para evitar que continue intoxicando e sempre leve a criança para o hospital e, de preferência, se vocês estiverem com o rótulo ou embalagem do produto, para você poder saber quais eram as substâncias presentes e assim a gente vai conseguir tratá-la muito melhor. Agora, se por um acaso a criança evolui com desmaio, convulsão ou ausência de movimentos respiratórios, ligue para o sistema de emergência, né, para o SAMU no 192,
eu acho que esse número é universal para todos, para dar assistência quanto imediata, quanto mais rápido é melhor para o prognóstico da criança. E quando a criança chega na emergência, né, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é a avaliação clínica e monitorização, né? A gente, essas situações de traumas ou de urgências, a gente vai se basear no PAUS. O PAUS é o Pediatric Advanced Life Support, que é semelhante ao ACLS do adulto, só que o PAUS, na verdade, é para as crianças. E eles têm sempre um esquema de início de tratamento, que é para a gente agir rápido e não esquecer de nada, que é baseado mais ou menos nesse ABCDE, que no caso agora é CABD, e o AMPA. O que é o A? O A, a gente pensa nas vias aéreas. Se tem alguma coisa que está impossibilitando a entrada de ar, às vezes alguma secreção, às vezes algum objeto tem que ser retirado. No B, né, de respiração, se tem movimentos respiratórios. Aí se tem movimentos respiratórios ou se não tem. Se não tiver, se for necessário, já evolui com a intubação orotraqueal. O C é de circulação. Então, para a gente ver se por um acaso ele está hemodinamicamente estável, se vai ser preciso entrar com algum fluido, se vai ser preciso entrar com alguma droga vasoativa para manter a função cardíaca. No D é de disfunções, geralmente essa parte neurológica, a gente vai para o exame neurológico das pupilas, escala de coma de Glasgow, para ver se tem algum déficit, além de também realizar um destro, porque a hipoglicemia também pode levar à perda súbita de consciência, então para não esquecer de um destro. E o E é de extremidades, né? A gente expõe o paciente e vê se não tem lesão em algum outro lugar. O AMPA é mais relacionado com a história anamnese. Então, A de alergias, M de medicações, P de patologias, doenças associadas, L de líquidos, quando foi a última vez que a criança ingeriu algum alimento, algum líquido, e o A do ambiente, aonde foi que ocorreu, se tem alguma outra situação associada que poderia interferir no tratamento do paciente. Aí a gente vai para manutenção de vias aéreas e estabilização. Então, se for necessário intubação com ventilação mecânica, estabilização da volume, ou se por um acaso precisar de entrar com droga vasoativa. Se possível, identificar o agente é o mais importante, porque aí a gente consegue pensar em antídotos para dar ao paciente. Nem sempre as mães ou o acompanhante vai conseguir falar para vocês qual foi o que a criança ingeriu. Então, tem algumas coisas que a gente pode aventar hipóteses de algumas síndromes que a gente chama, né? Então, no caso, a criança chega com rubor, né, vermelhão, taquicardia, hipertermia, a gente pensa numa síndrome colinérgica. Então, algumas medicações que estão associadas seriam, no caso, a atropina ou os antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, que às vezes as pessoas têm em casa com bastante frequência. Já a criança chegou sonolenta, torporosa, com cianose, a gente pensa mais numa síndrome depressiva e geralmente está associado aos barbitúricos como fenobarbital ou benzodiazepínicos como o diazepam e também nas intoxicações por álcool, no caso de bebidas alcoólicas. Não, a criança ela chegou com midríase, super hiperreflexiva, taquicárdica, hipertérmica, está parecendo uma síndrome simpatomimética. Então, aí as cocaína, ingesta de cocaína, ou às vezes de descongestionantes orais. Aí a gente sempre levanta a hipótese de acordo com os sintomas que a criança apresentar, para a gente conseguir aí fazer o tratamento direcionado. Aí a gente, se possível também, se tiver tempo, partir para descontaminação, que no caso a lavagem gástrica, o crevão ativado quando indicado, ou se for a descontaminação de pele. Se conseguimos saber qual que é o agente, a administração de antídoto o quanto antes e partir, então, para o tratamento sintomático. Aqui eu deixei um esqueminha só para a gente lembrar mais ou menos do que faz. Então, vai lá naquela avaliação inicial, o CABD, o ABCDE, o exame físico, vendo todos esses sinais e sintomas que a gente acabou de conversar um pouquinho, conversa com os pais sobre a história e, se possível, a gente saber o agente, a quantidade que foi ingerida, porque tem a ver com a toxicidade desse agente. Então, aí a gente vai para a via de exposição. Foi uma exposição cutânea, ele encostou em alguma coisa e está machucadinho. Então, a gente parte para descontaminação cutânea. Não, foi ocular. Caiu alguma coisa no olhinho dele, lava o olho, e geralmente a gente chama o especialista, que é o oftalmologista.
Ah, não, foi oral. Ele ingeriu algum alimento. A gente pensa, então, na descontaminação gástrica. A ingestão é até 1 hora? Se não for até 1 hora, não é possível fazer agentes, a lavagem gástrica ou carvão ativado. Aí você já parte para o próximo passo. Se for menos de 1 hora, a gente sempre tem que perguntar: o agente é cáustico ou irritante? Se for, não está indicado fazer lavagem gástrica, porque eu lembro que eu falei que a gente pode piorar as lesões. Então, a gente vai para endoscopia digestiva alta precoce, o quanto antes. Ah, não, o agente não é irritante. Então, vale a pena fazer a lavagem gástrica e o carvão ativado também para diminuir os efeitos dessas medicações. Aí parte, então, para observação clínica, tratamento sintomático e de suporte, e, se necessário, então, a avaliação do especialista, como eu falei, oftalmologista ou, às vezes, o cirurgião geral, que, às vezes, as crianças elas precisam evoluir com algum procedimento cirúrgico. Quem vai para a terapia intensiva, então? Geralmente, os pacientes que evoluem com rebaixamento de nível de consciência é importante, porque a gente tem que prevenir a respiração, né? Ficar de olho no nível de consciência dele, então ele precisa de uma monitorização um pouco mais dinâmica. Se o paciente vai precisar de suporte ventilatório, um CPAP, uma intubação orotraqueal, ventilação mecânica, para controle hemodinâmico também, tem crianças que a gente precisa dar bastante volume, que precisa entrar com droga vasoativa. Tem algumas crianças que precisam ir para a cirurgia logo de urgência por conta de alguma ruptura, alguma coisa, então volta para a gente no pós-operatório. E nos casos que precisam de ser monitorizados. Às vezes algumas medicações, elas podem ter bastante bradicardia, então tem possibilidade de evoluir com parada por conta da bradicardia, então eles ficam com a gente na UTI para monitorizar 24 horas. Outra coisa muito importante também seria no caso de tentativa de suicídio. Esses pacientes, eles precisam ficar na UTI por conta mesmo de monitorização, porque eles podem levar a outros eventos novamente, né? Então, eles precisam de monitorização importante. Essa imagem que eu deixei aqui também é só para vocês verem aí um pouquinho o estrago que a ingesta de uma soda cáustica pode fazer no trato gastrointestinal, né, no caso, no esôfago da criança. A imagem de cima, mais rosinha, seria o epitélio normal. A de baixo seria um epitélio já todo machucadinho, você vendo, já todo cheio de lesões por conta de soda cáustica. Às vezes, eles evoluem até com ruptura de esôfago, e aí tem que partir para cirurgia de urgência para fechar, a criança ela fica com gastrotomia, porque não pode usar o trato gastrointestinal por muito tempo, imediato. Então, é bem importante mesmo se lembrar, não tem a soda cáustica em casa, né? Vamos evitar isso. Lembrando aqui também, de novo, prevenção. Então, lembrar que esses acidentes, em sua maioria, ocorrem no ambiente domiciliar. Então, guarde os materiais de limpeza longe do alcance das crianças, porque elas vão abrir os armários, elas são curiosas, elas vão experimentar. Também orientar a criança às plantas tóxicas, né? Se possível, não tenha em casa planta tóxica, mas se por um acaso precisar, sempre ensine a criança que ela não deve mexer nessas plantas, né? Deixa as plantinhas lá e brinca em outro espaço, né? Sempre instruir a criança, isso é muito importante, desde pequenininho a instrução. E se por um acaso acontecer algum episódio, né, de intoxicação exógena, existem alguns plantões 24 horas que a gente pode entrar em contato e ligar para a gente receber orientação do que fazer, né? Então, tem o CEATOX, a gente consegue ligar, é 24 horas, muito fácil acesso, ligar e conseguir orientações. O que você faz, né, com aquilo ingeriu? É uma quantidade tóxica? Eu preciso levar no hospital ou não? Então, esses telefones 24 horas é bem legal mesmo. Então, partimos agora para as queimaduras. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019, 21.023 crianças com idade de 0 a 14 anos foram acometidas pelas queimaduras. 200 crianças dessa faixa etária morreram. Se você for ver a porcentagem, não é tão importante. Porém, queimaduras, dependendo do grau, as sequelas funcionais, estéticas e psicológicas são muito importantes. Olha esse bebezinho aqui que está nessa imagem, né? Essa queimadura de extensão tão importante vai limitar o paciente, a criança, quando ele for um adulto, né? Para ele ser independente nas atividades dele. Além disso,
sequelas psicológicas mesmo, né, tadinhos? Eles podem realmente desenvolver distúrbios psicológicos, eles passam por diversas cirurgias reparadoras, realmente é muito tenso. Então, é para a gente se pensar. Quando a gente fala em queimaduras, é muito importante a gente saber a etiologia e classificar, porque o tratamento depende principalmente disso. Então, a gente pode ter as queimaduras térmicas, que são diretamente por chama de fogo, né? Ou fogueiras, o álcool, incêndios, e também as crianças pequenas também têm a escaldura, que é quando há uma panela com algum líquido fervendo, aí as crianças puxam e jogam em cima, assim, no corpinho dele, né? Escaldura, isso é muito frequente de acontecer mesmo. E também a exposição ao sol, também é um tipo de queimadura, pode levar a algumas complicações. Uma queimadura um pouco mais leve, mas também tem complicações. As queimaduras elétricas, então, são por fios elétricos, tomada de luz, eletrodomésticos ou postes, e as queimaduras químicas, que são secundárias a agentes químicos, né? A soda cáustica, produtos de limpeza ou até mesmo venenos. Aí, quanto à profundidade, então, a gente classifica as queimaduras de 1º a 4º grau, sendo que o 1º grau ele é mais superficial, envolvendo mais a parte da epiderme, e os sintomas é mais uma hiperemia, né, uma vermelhidão de pele, e também tem um pouquinho de dor. Um exemplo da queimadura de 1º grau é a queimadura solar. No 2º grau, já pega a epiderme e um pouco da derme. No 2º grau, a gente tem queimadura 2º grau superficial ou 2º grau profundo. A superficial ela é mais dolorida e também é avermelhada. E a profunda, ela é mais esbranquiçada e tem a formação de bolhas. 3º grau já é uma queimadura que vai até a hipoderme. A lesão ela é esbranquiçada e o tecido pode ficar mais marmóreo. E geralmente não tem dor, porém é uma das mais complicadas e sempre tem necessidade de tratamento com enxertias, procedimentos cirúrgicos. No 4º grau é a queimadura que chega até o tecido muscular, às vezes até no osso. Também o tecido é necrótico e mais marmóreo. Então, quanto à extensão? A extensão é muito importante a gente saber mais ou menos classificar, porque o tratamento ele é totalmente baseado na extensão de superfície corpórea queimada, né? Então, a extensão a gente calcula mesmo o percentual de área queimada. Tem algumas regrinhas que a gente utiliza. A regra mais utilizada na pediatria é o esquema de Land-Broder, que ele é mais fidedigno para as crianças. E aí a gente usa essas tabelinhas que tem aqui do ladinho, que de acordo com a área, tem uma letrinha e tem a porcentagem do corpo e a gente soma no final. Essa regra dos 9 é mais para adultos, que é a gente dividir mesmo o corpo e cada área tem 9%. Então, a cabeça, 9%, o tórax anterior, 18%, atrás, 18% também, aí a gente vai somando. Uma outra forma de se fazer também, numa hora de urgência, quando você não tem a tabelinha, é a regra da mão espalmada, né? Então, a mão espalmada do paciente equivale a 1% da área, superfície de corpórea queimada do paciente. Então, mais ou menos o tamanho da mão, a gente vai contando, a gente consegue estimar a quantidade de superfície corpórea quando a gente não tem os outros esquemas também, aí é bom para classificar e conseguir partir para o tratamento. Então, por que eu falei que é importante? Né? Que a gente tem que identificar o grande queimado, que esse vai ser o paciente que vai evoluir com mais complicações e que vai precisar de um tratamento mais agressivo. O grande queimado é considerado o paciente que tem mais de 15% de superfície corpórea queimada de 2º e 3º grau, ou mais 10% de queimaduras só de 3º grau. As queimaduras em face, extremidades e genitais também é considerado grande queimados. Queimaduras elétricas, as queimaduras elétricas são muito importantes porque a corrente elétrica ela pode interferir na função cardíaca. Então, sempre que tiver queimadura elétrica, o paciente ele tem que ir para o hospital e ele também é considerado grande queimado. Se tiver lesão inalatória também, né, que pode ter lesões nas vias aéreas que dificultam a respiração. Ou se por um acaso o paciente tem algumas doenças pré-existentes também que poderiam levar a complicações no tratamento, como um paciente, né, um adulto com DPOC, um paciente com diabetes mellitus ou com insuficiência renal aguda.
A própria queimadura, por conta da lesão de tecido, né, ela leva a uma insuficiência renal aguda. Então, se o paciente já tem histórico de insuficiência renal, ele pode ser um caso mais grave também. Então, os primeiros cuidados aqui rapidinho para a gente conversar. No caso de queimadura térmica, a gente sempre vai colocar a região queimada em água fria por 15 minutos ou até que alivie a dor. Depois que passar os 15 minutos ou melhorar a dor, você vai secar a região com um tecido limpo e embrulhar. E aí você leva para um serviço de urgência. Não esqueça de remover anéis, pulseira, cinto, sapato, alguma coisa que esteja na região, porque essa região ela vai evoluir com inchaço, com edema, e depois pode causar uma síndrome de compressão por conta disso. Se tiver bolha, nunca estourem as bolhas, tá bom? Se você estourar uma bolha, você vai expor uma área, então vai aumentar o risco de contaminação, de infecção dessa lesão. Se por um acaso a sua roupa estiver pegando fogo, né, o que faz? Deita no chão, fique rolando até que as chamas se apaguem. Se por um acaso você estiver em um lugar que tem uma piscina, pula diretamente na piscina para apagar. Porém, se nessa região tiverem fios elétricos por perto, não pula na piscina. É melhor você ficar no chão rolando ou usar um extintor, porque senão pode evoluir também com uma queimadura elétrica associada. Então, as queimaduras elétricas. Primeira coisa que você vai fazer, se você vê que tem alguém com uma queimadura elétrica ou queimando no momento, você vai desligar o interruptor da chave, tá? Para tirar a energia elétrica. Aí você vai afastar a vítima da corrente elétrica, porém, nunca você vai com a sua mão, né, diretamente. Você tem que ter um condutor que seja um material isolante para tirar a pessoa de perto, né? No caso, um cabo de vassoura, tapete, borracha, né? Principalmente quando você não consegue desligar o interruptor e cessar com a corrente elétrica. Como eu falei, todas as queimaduras elétricas podem ser graves por conta da função cardíaca, então ela sempre tem que ter um atendimento hospitalar. Queimou elétrico, leva para o hospital. Queimaduras químicas. Muitas coisas podem acontecer, podem levar a queimaduras químicas, né? Pode ser veneno de algum animal, como arraias nas praias. Você vê aqui uma imagem de uma paciente que ela fez uma tatuagem de rena, né? Quantas vezes a gente não foi na praia, as crianças pequenas querem fazer tatuagem de rena, essa criança evoluiu com uma queimadura por conta do produto químico da tatuagem de rena. Então, o que a gente faz? Lava a região acometida com água corrente pelo menos por 20 minutos, tá bom? Então, para tentar tirar mesmo o que está contaminando. Tira a roupa contaminada também, tem que tirar. E se por um acaso for uma queimadura ocular, tem que lavar até chegar na ajuda médica. Então, lava e leva para o hospital, de preferência jogando o sorinho para lavar. Se usar lentes de contato, tem que retirar e procurar o serviço de emergência, porque ele precisa ser avaliado pelo oftalmologista, às vezes pode levar algumas lesões oculares. Então, só algumas orientações no caso de queimadura. Se você estiver, né, no ambiente de incêndio ou presencial incêndio, abaixe-se, coloque um pano molhado na frente da boca e do nariz. Tente respirar normalmente, engatinhe para a saída. Geralmente a fumaça ela fica mais em cima, né? Então, para evitar intoxicação, abaixe e tente engatinhar para fora. Nunca, gente, nunca usa pasta de dente, pó de café, óleo de cozinha, ou o que for que a avó falar para colocar na queimadura. Por quê? Quando chega no hospital, ele precisa avaliar essa queimadura e vai precisar retirar tudo que passou em cima. Isso pode causar uma dor muito importante. Então, não usem nada, só lavar mesmo com água corrente, enrolar e levar para o hospital, tá? Então, tomem cuidados com as crenças populares, né, do que fazer com queimaduras, porque muitas vezes isso não funciona e podem levar até a mais prejuízos. Então, no primeiro atendimento das queimaduras, né? Sempre lá o pausa, ABCD mais ampla. E só que no caso de queimaduras, a gente tem alguns critérios especiais de intubação orotraqueal. Então, às vezes, a gente intuba mais precocemente, mesmo que a criança não tenha insuficiência respiratória aguda, né? Claro, se tem uma insuficiência respiratória aguda, a gente já vai intubar. Se a escala de coma de Glasgow tiver menor do que 8, nós também intubamos, porque
para proteção neurológica mesmo, né? O paciente está com rebaixamento do nível de consciência, não está reativo, então isso pode levar a ele ter parada do movimento respiratório, então mais como proteção. Queimaduras circulares de pescoço ou de tronco de terceiro grau, porque essas queimaduras, elas restringem o movimento respiratório e a passagem de ar. Então, mais como prevenção mesmo, a gente também procura entubar o paciente. Ou se por um acaso a gente observar que tem alguma injúria por inalação de fumaça, né? Porque às vezes pode levar às lesões que podem edemaciar também por dentro e dificultar a passagem de ar. Então a gente procura também entubar essas crianças. E, gente, essas coisas que eu estou falando aqui de primeiro atendimento, o ideal é ser realizado mesmo quando a criança chega já no pronto-socorro, né? E o mais importante, né, o que vai te dizer que o tratamento do seu paciente vai ser bom, né, que vai ser efetivo, é a ressuscitação volêmica. A ressuscitação volêmica, até eu vou deixar um quadrinho depois, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas dar fluido para esses pacientes logo que ele chega é muito importante, vai ser primordial para evitar complicações, principalmente de insuficiência renal, e também para evitar que o paciente evolua com colapso choque, porque às vezes a superfície de área queimada é tão importante que ele perde, né, o tecido, a pele é um tecido que ele isola, né, então ele evita perdas pela pele. Se está queimado, a gente perde essa proteção e perde muito líquido, então ele pode evoluir com desidratação, choque por conta de perda pela área queimada. A analgesia também é muito importante. Primeiro, segundo grau dói muito, então a gente tem que fazer uma analgesia adequada e solicitar exames laboratoriais logo que entra, porque, como eu falei, a principal complicação é a insuficiência renal, a gente precisa de ter um controle da função renal, além dos eletrólitos, né, hemograma, porque às vezes também perde muito sangue e a gente precisa de dar concentrados de hemácias também para o paciente. Então, só aqui bem rapidinho para a gente falar um pouquinho da ressuscitação volêmica, é de acordo com a superfície corpórea queimada. Se for menor do que 15%, né, então ele não é um grande queimado, vai ser uma reposição via oral e basicamente as necessidades fisiológicas do paciente. Agora, se por um acaso é um grande queimado, mais de 15% da superfície corpórea queimada, a reposição ela é endovenosa e muito mais agressiva. A gente, na pediatria, a gente tem bastante fórmulas, né? Então, para a gente fazer uma reposição adequada, a gente tem a reparação que a gente utiliza com grande frequência, a fórmula de Parkland modificada, que a gente faz um cálculo de 3 ml vezes o peso do paciente vezes a superfície corpórea queimada, sendo que no máximo que a gente utiliza aqui é 50%. Fora isso, a gente soma a manutenção. A manutenção, a gente também, na pediatria, a gente, nos pacientes, assim, em geral, a gente costuma usar a regra de Holiday-Seeger, que é de acordo com o peso do paciente, também a quantidade de líquidos que a gente vai oferecer num dia. E aí a gente soma isso, nas primeiras 8 horas, é um pouco mais agressivo, a gente dá metade dessa parte de reparação com 1/3 da de manutenção em 8 horas. E nas próximas 16 horas, completando 24 horas, que a gente faz o restante aí da quantidade que a gente já somou. Aí no segundo e no terceiro dia é um pouquinho menos agressivo. Sempre para a gente ficar de olho na hidratação do paciente, o sinal mais importante é a diurese. Então, a gente precisa manter nesses pacientes uma diurese de 1,5 a 2 ml por quilo-hora. Então, se por um acaso não chegar, pode ser que ele precise de algumas outras medidas, ou mais volume, uma droga vasoativa, para estimular também a diurese e evitar a desidratação. Então, tudo isso que eu falei agora, assim, de intubação, ressuscitação volêmica, analgesia, o ideal é ser realizado no ambiente de primeiro atendimento, às vezes no pronto-socorro, né? E, se possível, encaminhar essas crianças para uma unidade que elas tenham um tratamento específico para queimados, né? Os grandes queimados, geralmente, eles evoluem com necessidade de bastantes procedimentos cirúrgicos, né? Plásticos, reparação. Então, se for num ambiente que ele já tem esse serviço, o tratamento vai ser bem efetivo. Quando que os pacientes vão para a UTI, então? O paciente que tem menos de 5 anos de idade, o ideal é encaminhar para a UTI. Se por um acaso tem alguma injúria de inalação de calor,
se esse paciente evolui com insuficiência respiratória, sempre a ressuscitação hídrica formal realizada nas primeiras 6 horas, então isso já é indicativo de UTI, então para vocês verem como essa reposição volêmica é importante. Se ele evoluir com choque refratário, oligúria, que é diminuir a diurese, ou se por um acaso ele tiver com a frequência cardíaca aumentada, que é um sinal de um hemodinâmico mais alterado também. Então, aqui para a gente lembrar, como eu falei lá no começo, as queimaduras, não só por conta, se isso também, né, que muitas crianças evoluem com óbito, mas as sequelas funcionais, estéticas e psicológicas é muito importante nessa criança. Então, vamos lembrar de prevenção, ambiente seguro, né? Quando estiver cozinhando, de preferência a criança não ficar na cozinha, ou lembrar de colocar o cabo da panela para dentro, né? Não se brinca com fogo. Então, a Sociedade Brasileira de Queimaduras lançou esse Junho Laranja, né? Que é uma de prevenção, né? Uma propaganda de prevenção para a gente ficar consciente mesmo e evitar, então, esse tipo de trauma para a criança. Agora, vamos falar um pouquinho de afogamentos. Afogamento é a aspiração de líquido causado por submersão ou imersão, né? E só alguns conceitos para a gente falar bonitinho aqui. Então, o resgate. Resgate é uma pessoa que foi socorrida sem nenhum sinal de aspiração. Geralmente, eles não precisam de serem encaminhados para o hospital. Afogamento já é a pessoa que ela foi resgatada e apresenta evidências de ter aspirado o líquido mesmo. E cadáver por afogamento são os pacientes que evoluem com morte por afogamento sem chance de reanimação. Geralmente está associado com um tempo de submersão maior que 1 hora. Então, o afogamento é muito importante também a gente saber por quê. Ele envolve principalmente a assistência pré-hospitalar. Então, esse primeiro atendimento ao paciente vai ser de suma importância para depois a gente ver as sequelas ou as complicações. E geralmente é prestado por leigos, alguém que presenciou, ou um guarda-vida, um socorrista e às vezes o profissional de saúde que estiver na região. E, por vezes, esses primeiros cuidados, eles são realizados num ambiente hostil, na água, que está em constante movimento, né? E outra coisa muito importante de se pensar é que também tem que tomar cuidados para se evitar uma segunda vítima, né? Porque uma coisa que acontece com frequência é uma pessoa que vai prestar a assistência a um paciente que está se afogando e ele acaba se tornando uma vítima também por estar num ambiente aí que é um ambiente hostil. Esse aqui também é bem legal da gente ver, que é o passo a passo, que inclui todas as ações, desde como evitar afogamento até o hospital, né? Esse material que eu peguei é do Sobrasa, que é a Associação Brasileira de Afogamentos, de 2019. É muito legal esse material, é bem fácil de conseguir na internet. Eu acho que é muito legal se todo mundo der uma lida, para vocês, pelo menos, terem uma noção do que fazer, né? Quando você lidar, porque todo mundo vai para a praia, todo mundo vai para a piscina brincar, então saber como agir se por um acaso você presenciar alguma pessoa se afogando. A primeira coisa sempre é a prevenção, né? Então, um ambiente seguro, evitar que as crianças fiquem sozinhas ao redor da piscina. Saber reconhecer que a pessoa está se afogando, né? E quando você reconhecer alguém está se afogando, já peça ajuda, né? Liga para 192, 193. Forneça a flutuação, de preferência, para você conseguir tirar a pessoa, né, que está se afogando, é melhor você, uma boia, uma prancha, alguma coisa oferecer para ela se apoiar, e evite a submersão, né, no caso, para evitar que a pessoa submersa na água, porque aí ela vai ficar realmente sem entrada de ar, e aí que vem as complicações. Remova da água a pessoa, né? Se for seguro para você, sempre. Se por um acaso está seguro para você, tire a criança da água e parta para o suporte de vida, que pode ser reiniciado no próprio ambiente e encaminhar para o hospital, se por um acaso for necessário. Essa aqui, quadrinho, é a prioridade de socorro também, é o método START, que também é do Sobrasa, que para a gente classificar as pessoas, né, que foram... se afogaram, para saber se você precisa prestar, quanto tempo você tem para prestar o auxílio,
e classificar no grau de afogamento, porque aí depende do tratamento que você vai dar, né? Sendo que o preto, no caso, é quando ele está totalmente submergido e geralmente é o grau mais grave e precisa de ressuscitação, às vezes até mesmo dentro da água. O vermelho, na verdade, é aquela pessoa que está muito agitada, não colabora com o resgate, que é um grau também um pouquinho mais grave, porque ela tem grande risco de evoluir com afogamento. O 2 é o mais simples, né? Que a pessoa está ansioso, mas consegue colaborar. Então, você consegue prestar um auxílio e, geralmente, ele é liberado com orientações. Aí, aqui é só a classificação da gravidade, a gente vai passar bem rapidinho, de 1 a 6, sendo que depois já vem o cadáver. O resgate, né, ali no começo, que é o paciente que ele não vai precisar de nenhuma medida inicial, geralmente está liberado. Aí do 1 ao 6 é quando evolui com piora da parte respiratória e geralmente está relacionado com o tempo de submersão e também com as medidas que cada vez vai ficando maiores que você vai oferecer para o paciente, né? Então, lá no comecinho você vai repouso, tranquilizar o paciente, às vezes nem precisa de oxigênio. Já se você pega um paciente lá no grau 6, que está numa parada cardiorrespiratória, às vezes você vai precisar mesmo de iniciar uma reanimação cardiopulmonar no próprio ambiente que você está, ou dentro da água, ou, no caso, na beirada da piscina ou na praia, né? Lembrando que essa parte é muito importante de assistência, que vai determinar todas as complicações e a possibilidade de sobrevivência do paciente. Dê uma lida aí nesse material do Sobrasa, não vou falar muito sobre isso, porque o nosso tempo está um pouquinho avançado. Aqui é só uma tabelinha também para a gente saber o que fazer de acordo com cada grau, né? Primeira coisa que você faz quando você está vendo um paciente que está afogado ou que você conseguiu resgatar, você vai checar a resposta e o estímulo tátil. Se por um acaso ele responde, se você tiver lá o esteto, a ausculta pulmonar, se tiver normal, aí você vai lá, tem tosse, não tem tosse, se tem tosse, geralmente ele pode precisar só de um oxigênio, né? Se por um acaso aqui está normal, então você ausculta e você vê que tem estertores, então provavelmente tem bastante chance de ele ter ingerido água, evoluído com edema agudo de pulmão, ele pode evoluir com choque, então aí ele vai precisar de medidas mais importantes. A partir do 3º grau de afogamento, ele já precisa de ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva, né? Então ele vai precisar provavelmente ou de suporte de oxigênio bem agressivo, de ventilação mecânica, e no grau 6 ele vai precisar de uma reanimação cardiopulmonar que provavelmente ele já vai estar inconsciente. Esse aqui também embaixo, aqui no finalzinho em vermelho, tem aqui a cadeia de sobrevivência, tá vendo? Que de acordo com os graus do resgate, a gente tem a sobrevivência do paciente. Lá no resgate, ou no grau 1, é 100% de sobrevivência. Quando a gente pensa aqui no grau 5, você já vê que 50%, 50% a 60%, eles podem evoluir com óbito. Já no grau 6, que é quando a gente tem que começar a reanimação cardiopulmonar, a sobrevivência é só em torno de 10%. Então, para a gente ver que é um assunto muito importante, que realmente eles podem evoluir com óbito, e a nossa ação tem que ser imediata para evitar as complicações. Então, aqui de novo, sempre prevenir. A Sobrasa lançou essa piscina segura aí, que é aquela mãozinha, com 5 atitudes que a gente pode ter aí na região, né, quando a gente for brincar na piscina ou praias, que a gente pode evitar os afogamentos, né, e deixar a criança segura. Então, no caso, 5 atitudes, que é um mnemônico de águas, sendo que A é a atenção 100% no seu filho, não deixe a criança sozinha perto de água, né. G, guarda-vidas sempre presente, se possível, né, procurar, se você tem uma criança pequena principalmente, procurar umas praias que elas são mais seguras para a criança. O de urgência, né? Lê esse material, saiba como agir no caso de um afogamento. E o acesso restrito, né? Então, as piscinas, você vê que nos prédios ou piscina em casa, elas não podem ficar abertas. Tem que ser cercadas para evitar que as crianças caiam sozinhas, né? Porque eles brincam, eles são realmente curiosos, eles podem cair sem querer. E sucção, né? Tomar cuidado com aqueles ralos que sugam, que também podem deixar a criança submersa mais tempo, né? Evite esses ralos, usar ralos, na verdade, que são anti-sucção, né?
E agora, último tema, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre traumatismo crânioencefálico. Ele geralmente acomete crianças mais novinhas, de 0 a 4 anos, só que também aumenta a incidência novamente nos adolescentes, que é de 15 a 19 anos, e nos adolescentes está muito relacionado com os acidentes automobilísticos também. As causas principais, a gente tem acidentes domésticos, queda da própria altura, isso nas crianças é muito importante, os acidentes automobilísticos, nos esportes pode acontecer, e na violência contra a criança, que é a Shaken Baby Syndrome, que eu coloquei essa imagem para vocês puderem conhecer, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é quando o pai, cuidador, ou alguém que está com a criança, realmente, por um momento, ele sacode a criança num movimento tão importante, que tem um movimento de aceleração e desaceleração do cérebro da criança que pode levar à ruptura dos vasos. E é muito importante mesmo, é bem grave e pode levar a sequelas bem importantes. E para vocês saberem, é mais frequente do que a gente pode acreditar. Por que as crianças elas são tão suscetíveis, né, aos traumatismos crânioencefálicos? Eles têm características físicas e psicológicas que são próprias do desenvolvimento que favorecem a queda, né? Eles não reconhecem perigos, né? Eles vão realmente na beiradinha da escada e quando você vê, ele está lá quase caindo. A coordenação motora ainda está em desenvolvimento, eles andam mais cambaleantes, fora que a proporção peso-cabeça para o peso corporal é totalmente diferente no adulto. Eles têm uma peso-cabeça muito mais importante, né? Então, você vê que aqui nos adultos, essa proporção é 6% da massa corpórea, já nas crianças é 25%. Então, realmente favorece as quedas, né? Favorece o desequilíbrio que favorece as quedas. Então, uma coisa que a gente precisa saber nos traumas crânioencefálicos é a escala de coma de Glasgow, que é uma escala que foi criada para o trauma mesmo, para ver a resposta neurológica do paciente. A gente classifica a gravidade do trauma de acordo com essa escala. Então, aqui a gente vai ver a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, né? Aí, nessa tabelinha, vocês podem ver que tem o de adulto, que é convencional, e a modificada para lactentes, porque as crianças não conversam, né, não falam, então é um pouquinho difícil a gente ver se ela está orientada, né? Mas aí, aqui, a gente, essa tabela, ela varia de 3 a 15, sendo que 15 é o normal, né, o mais alto, e 3 é quando não tem resposta nenhuma. Aí a gente aplica de acordo com o que está aqui mesmo e soma para a gente conseguir saber qual que é a classificação do paciente. Então, os traumatismos leves, eles são com a escala de coma de Glasgow maior do que 14, só pode perder um pontinho. Os moderados são de 8 a 14 e o grave é a escala de coma de Glasgow menor do que 8. Outra coisa também importante para a gente avaliar a gravidade é o exame físico e a anamnese, né? Se por um acaso tiver perda de consciência, se tiver vômito mais de 2 episódios, crise convulsiva, amnésia lacunar, esse paciente ele provavelmente tem um trauma um pouquinho mais grave. Se tiver também sinais de fratura de afundamento de crânio, né? Você vê que tá, às vezes, pela própria palpação da cabeça, a gente consegue notar uma crepitação ou o crânio afundado, e se tiver, por um acaso, sinais de fratura de base de crânio, que são esses sinais aqui que eu coloquei nas fotos, né? O sinal do guaxinim, que na verdade é essa equimose e edema periorbital, o sinal de battle, de batalha, que é aqui atrás da aurícula, né, da orelha, a gente tem uma equimose também. Se por um acaso tiver rinorreia, ou por um acaso sangramento nasal, ou otorreia, né, sangramento ou saída de secreção pela orelha, né, pelo ouvido. Isso é muito importante porque aqui na base de crânio a gente tem uma estrutura que é o cerebelo, que é responsável pela respiração. Então, se por um acaso tiver fratura, pode ser que a pessoa evolua com insuficiência respiratória e aí também é um pouquinho mais grave.
Então, quando ele chega, né, para a gente sempre pensa, eu faço uma tomografia, não faço uma tomografia, faço um raio-x de crânio. Na verdade, o exame de imagem, que se for fazer algum exame para as crianças, seria a tomografia de crânio, porque o raio-x ele não consegue avaliar as estruturas dentro do crânio, e se tiver alguma alteração no raio-x, a criança vai ter que fazer a tomografia. Então, nos casos que ela é indicada, né, o exame de imagem, sempre nos casos moderado a grave, então se o escala de Coma de Glasgow foi menor do que 14, já é indicativo, ou se por um acaso nos casos leves, que apresente alteração do estado mental, agitação, sonolência, questionamento repetitivo ou resposta lenta à comunicação verbal. Se por um acaso tiver suspeita de fratura craniana, né, a gente palpa, acho que está crepitando um pouquinho, está um pouquinho alterado, assim, também tem que fazer, porque a fratura pode ser um sinal de que tem um sangramento intracraniano. Se a gente palpou um hematoma, né, um subgaleal, um galinho importante, principalmente na região occipital, temporal, parietal. Se ocorreu perda de consciência, a criança chegou ótimo, mas teve história de perda de consciência. Se tiver um mecanismo de trauma grave, quais são, né? Se por um acaso um acidente de veículo com ejeção, ou se mesmo nesse acidente alguém evoluiu para óbito, capotamento, ou um pedestre que foi atropelado sem o capacete. No caso das quedas das crianças, né, o trauma grave, crianças menores de 2 anos que caem de uma altura mais de 0,9 metros, ou maior de 2 anos cai de uma altura de mais de 1,5 metros, né? Se evolui com alteração comportamental, ou mesmo a critério do médico, né? Ele avaliou o paciente, sentiu que tinha alguma coisa de alterado, então ele pede a tomografia. Geralmente, a tomografia, a gente busca inicialmente sinais de fratura ou mesmo de hematomas ou sangramentos intracranianos. Partimos, então, para a conduta. No trauma crânioencefálico leve, que é a maioria dos casos, ainda bem, 95% a 98% dos casos, a gente vai dividir de acordo com a idade do paciente, né? Se os pacientes tiverem menos de 2 anos de idade, o ideal é pelo menos manter uma observação no ambiente hospitalar de 4 a 6 horas. Por quê? Esses bebês, eles ainda têm as suturas cranianas abertas. Então, né, a fontanelinha. Então, eles podem evoluir com sintomas mais tardios, porque não teve tempo de ocorrer alterações, né, como hipertensão intracraniana, que levariam aos sintomas. Então, o ideal é manter uma observação para a gente ver se ele não vai evoluir com nenhum sintoma. E se, por um acaso, eles fizerem uma tomografia de crânio, né, que tiver alguma indicação, se tiver normal, geralmente eles podem até ter alta já, não precisa de necessitação de observação neurológica, eles já podem ir de alta, e também não tem necessidade de repetir a tomografia de crânio da evolução, tá bom? Eles podem já ir de alta para casa, tranquilo, sempre com orientações, né, para algum sinal de alarme. Já no TCE moderado ou grave, é indicação formal de internação em UTI, tá? Então, sempre eles vão ser internados na UTI. A lesão, ela geralmente pode ser resultante de 2 coisas, né? Pode ser uma lesão primária, que é decorrente do próprio trauma, né, que é a mais aguda, então o sangramento, a fratura que aconteceu, e a lesão secundária, que ela pode ocorrer horas a dias após o trauma e está mais relacionado com as alterações metabólicas ou isquêmicas que o paciente sofreu neste primeiro período, né, como hipoxemia, hipotensão, edema cerebral e hipoglicemia. Oxigênio e glicose para o sistema nervoso central é muito importante, porque é daí que a energia para todas as reações. Então, se por um acaso isquemia, hipóxia ou hipoglicemia no começo no início do tratamento, isso pode levar a danos muito importantes depois. E eles também precisam de segmento com a neurocirurgia, porque por vezes eles precisam mesmo de drenar esse hematoma ou sangramento. Então, no pronto-socorro, né? O que a gente faz? O atendimento no pronto-socorro, sempre aquela avaliação inicial, ABCDE, mais o AMPLA, classifica o TCE e garante a via aérea, né? Se você vê que tem insuficiência respiratória ou rebaixamento do nível de consciência, é importante já partir para a intubação orotraqueal.
Os traumas graves, que têm a escala de coma de Glasgow menor do que 8, eles sempre são intubados como proteção das vias aéreas, tá bom? E o manejo inicial, né? Isso aqui é o que a gente mais pensa em fazer para evitar as complicações no futuro e o que a gente faria se por um acaso ele evoluir com alguma complicação, né? Então, vamos lá, BCD também aqui, corrigir hipoxemia, né? Vias aéreas. Saturação está baixa? Vamos dar oxigênio para manter uma saturação maior que 95. A respiração, né? As trocas respiratórias também, manter as trocas adequadas, mantendo uma PaCO2 em torno de 35. A pressão dele tem que estar adequada para a idade. No Denton é aplicar a escala de coma de Glasgow, a observação das pilas, isso que a gente chama até de neurocheck, né? Fazer a avaliação do paciente seriada para ver se ele não vai evoluir com piora da função, né, neurológica. E outras lesões graves. Se por um acaso a escala de coma de Glasgow é menor do que 8, a gente já parte para a intubação com proteção da coluna cervical também, porque às vezes muitos traumas cranioencefálicos podem estar relacionados com alguma lesão, né, cervical. Sinal de hipertensão intracraniana, né? Alguns sinais de hipertensão intracraniana, que a gente chama aquela tríade de Cushing, tem hipotensão, ele está com hipertensão, bradicardia, alteração respiratória, pode ser que ele está começando a evoluir com hipertensão intracraniana, e nesses casos, a gente precisa de agir para evitar também as complicações. Algumas coisas que a gente pode fazer, manitol, hiperventilação, às vezes a avaliação do neurocirurgião, porque pode ser necessário drenagem de líquido, ou às vezes também abrir a calota craniana mesmo para descomprimir. E aí a gente vai indicar o tratamento que geralmente vai ser na UTI desses pacientes que são mais graves, né? Sempre mantendo aí a observação da função neurológica, o neurocheck que eu falei, pupilas, resposta motora, tríade de Cushing, aplicar a escala de coma de Glasgow para a gente ver a evolução e poder agir o quanto antes, porque também, como eu falei, a gente na UTI, a gente sempre tem que agir o mais rápido, e às vezes a gente age antes mesmo do evento acontecer para evitar as complicações. Aí, então, na terapia intensiva, né, esse aqui é um paciente que ele é tipicamente de politrauma ou de trauma que vai para a UTI, então ele fica com todos esses monitores, né, você vê, a gente monitoriza a pressão intracraniana com o PIC, né, tem os eletrodos pode fazer eletroencefalograma também seriado, terapia endovenosa, um monitor. Terapia nutricional também é muito importante, às vezes a gente já coloca NPP, né, a nutrição parenteral, ou por sondinha. Manter a temperatura adequada, se possível com um termômetro de esôfago. Restrição mecânica, sonda vesical de demora para a gente quantificar a diurese, e o catéter venoso central, que aí a gente vai conseguir fazer todas as medicações. Também a ventilação mecânica, geralmente esses pacientes mais graves, eles já estão mais intubados, né? Então, o manejo do paciente com TCE grave vai ser basicamente monitorização e controle da pressão intracraniana, monitorização hemodinâmica e laboratorial para a gente evitar as lesões secundárias e também as complicações aí do paciente com trauma crânioencefálico. Então, aqui, gente, para a gente finalizar já, como eu falei lá no comecinho da aula, 90% dos casos de todos os acidentes, eles poderiam ser evitados por meio simples de medidas de prevenção. Uma coisa simples, como você ficar de olho na criança que está lá na piscina, guardar os alimentos, os materiais de limpeza ou medicamentos no lugar adequado, evitar as panelinhas lá em cima, medidas simples poderiam melhorar e muito a vida da criança, que a gente não pensa só na criança agora, a gente pensa que ele vai crescer e vai passar por um monte de coisa aí pela vida dele. Então, a gente não pensa só no agora, a gente pensa no futuro, para a gente criar aí crianças capacitadas e felizes para conseguir o desenvolvimento adequado. Temos muito material na internet mesmo, algumas coisas assim bem legais que a gente pode procurar, se vocês se interessarem aí, para ler um pouquinho mais sobre o assunto. Alguns eu vou deixar aqui de mesmo para vocês começarem aí a pesquisar.
Tem a ONG Criança Segura, que é na internet, eles têm uma campanha muito legal de prevenção de acidentes de infância, eles atuam bastante nessa área e tem trabalhos que já mostraram que com a atuação deles, eles reduziram os acidentes na infância. Muito material, até algumas coisas que eu usei aqui na nossa aula, eu peguei da ONG, no site, eles têm uma aba lá de publicações, é muito legal. A Pastoral da Criança também tem bastante material legal. Na verdade, a pastoral da criança, ela vai desde a parte mesmo da gestante, né, do que está dentro da barriguinha mesmo, do bebezinho, até quando a criança cresce, é muito legal. A Rede Nacional da Primeira Infância, o Ministério da Saúde, muito material legal aí para a gente poder aí estudar um pouquinho mais e evitar, principalmente, esses acidentes para garantir a segurança das nossas crianças, né? Então, muito obrigada, gente. Eu finalizo por aqui e agradeço a oportunidade. Vamos, então, para as perguntas. Sim, a gente tem algumas perguntas, então. A primeira é: qual é o papel do pediatra na prevenção desses acidentes como parte da puericultura? Ele deve reservar um tempo da consulta para fazer isso? Com certeza. Como vocês viram, de acordo com a idade do paciente e do que ele adquire de desenvolvimento neuropsicomotor, ele está mais suscetível a determinados acidentes. Então, seria assim primordial se todos os pediatras reservassem aí um período da consulta para orientar os pais, os acompanhantes, como prevenir esses acidentes. Seria assim essencial mesmo, de verdade. E a segunda pergunta é: qual a principal parasitose no Brasil que pode levar uma criança à UTI? Parasitose, na verdade, a gente quase não vê parasitose na UTI. O que a gente pode ver mais é aquela síndrome de Loeffler, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando, na verdade, eles desenvolvem uma insuficiência respiratória por conta de um parasita, né? Esse é o que a gente, assim, até vê um pouquinho mais, mas parasitose é bem difícil mesmo, a não ser no caso que eles desenvolvam alguma desidratação, alguma desnutrição por conta de um parasita, mas também não é muito frequente na UTI. É mais ambulatorial mesmo, mais ambulatorial do que hospitalar ainda, na enfermaria. Certo. E chegou uma pergunta para a gente no Instagram, se existe enfermeiro intensivista pediátrico. Também sim, tem. Eles também fazem residência de UTI pediátrica como residência também, especialização na enfermagem. O ideal seria que os enfermeiros que trabalham na UTI, eles fizessem essa especialização. Assim como a gente na medicina tem, na enfermagem e na fisioterapia também tem a especialização. A quarta e última pergunta. Em tempos de Covid, com as crianças em casa, você tem visto mais atendimentos desses acidentes de casa que poderiam ser prevenidos ou não? Sim, a gente viu alguns acidentes, principalmente de quedas, a gente vê bastante. Mais ou menos funciona como nas férias. Nas férias escolares, o atendimento que a gente vê mais em pronto-socorro e UTI está mais relacionado mesmo a acidentes domésticos, porque é quando as crianças ficam mais tempo em casa. Então, essa época do Covid funcionou mais ou menos como nas férias. As doenças respiratórias, com exceção do Covid, diminuíram bastante, né? Bronquiolites a gente quase não viu, e a gente teve muito mais essa parte de acidentes domésticos. E outra coisa também que foi muito importante, que aumentou, foram as alterações de doenças psiquiátricas e psicológicas, com tentativas de suicídio, ingesta de medicações. Isso aumentou bastante também por conta do Covid. Então, essas foram as perguntas, doutora Nathalie. Eu gostaria de agradecer, em nome de todas nós coordenadoras, pela oportunidade de você vir palestrar para a gente. Muito obrigada. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, eu deixei no começo da apresentação meu e-mail também, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento quanto ao TI ou quanto à mesma parte de acidentes na infância, eu estou aí disponível para responder também mais perguntas. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Imagina. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
Oi, pessoal. Antes da gente finalizar o nosso encontro, nossa jornada, nós temos algumas surpresas para vocês, antes até dos sorteios. O Dr. Ricardo disponibilizou para todos nós um livro, um PDF, do livro de Cardiologia Pediátrica, Abordagem Prática, do Edmundo Clarindo Oliveira. Nós vamos disponibilizar para vocês através de todos os interessados mandem para a gente uma mensagem, seja pelo e-mail ou seja pelo Instagram. E tenha um pouquinho de paciência que nós vamos responder todos vocês. A segunda coisa é que o Dr. João Paulo, do Você Radiologista, fez uma mega surpresa para a gente. Ele disponibilizou o curso dele para que a gente pudesse sortear uma vaga, né, um curso para todos vocês. É um curso de raio-x de abdômen com o Dr. João Paulo Queiroz. Nós vamos postar uma arte essa semana para vocês, onde vocês vão ter que comentar e compartilhar e seguir 2 perfis nessa arte. Assim, todos vocês vão estar concorrendo à vaga para esse curso. Pode começar? E, dessa forma, nós vamos finalizar o nosso simpósio, nossa jornada, antes desses sorteios. Então, a gente queria agradecer a todos vocês. Nós tivemos quase 900 inscritos para a nossa jornada, e sem vocês, isso não seria possível. Aos nossos palestrantes, que conseguiram expandir o nosso conhecimento, recebemos muitos elogios ao longo de toda a jornada, então acredito que todos vocês tenham gostado muito, nós esperamos, fizemos tudo com muito carinho para vocês. A gente queria agradecer a toda a coordenação da PUC Minas, Campus Poços de Caldas, do curso de Medicina, ao nosso professor Antônio Ângelo, ao Bruno, que está aqui compartilhando, ajudando a gente o dia todo, a Bruna, que ajudou antes do evento, o professor Fabiano, que ajudou a gente, a todos os professores da medicina que ficaram o dia todo incentivando a gente, mandando mensagens, a Tátia. Nosso muito, muito, muito obrigada. Sem vocês, isso não seria possível. Esperamos ter conseguido transmitir um pouquinho do nosso amor por pediatria e a necessidade do conhecimento sobre a saúde da criança e do adolescente. Além disso, esperamos ter mostrado a necessidade de uma equipe multiprofissional em todas as áreas da saúde. Então, buscando ressaltar a importância do brincar e a pureza da alma das crianças, finalizamos com o poema Quando as Crianças Brincam, do famoso poeta e dramaturgo português Fernando Pessoa. Quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no meu coração. Mais uma vez, obrigada a todos. E continuaremos agora com os nossos sorteios. Obrigada, Manu. Então, agora a gente vai continuar com os sorteios. Eu vou compartilhar a tela aqui. A gente vai realizar... Queria agradecer primeiro a Cacau Show Poços de Caldas os nossos sinceros agradecimentos pela oportunidade de proporcionar uma lembrança aos nossos palestrantes e colaboradores da mesma cidade. E agora a gente vai iniciar com o sorteio da TexWork. A gente agradece também pela disponibilidade de oferecer 2 vales jalecos de R$70 que serão sorteados agora para todos os inscritos no evento. E serão 2 ganhadores. A gente gostaria de lembrar também que cada um desses sorteios, os ganhadores devem entrar em contato com a gente no Instagram do grupo de estudos em até 30 minutos, por favor. Aqui os nomes das ganhadoras: Isabela Martins Ferreira dos Santos e Larissa França Faria. Parabéns. E agora a gente vai continuar com agradecimentos também a Medicel Poços de Caldas, em nome de toda a organização do evento. Muito obrigada
pelos 10 livros disponibilizados para o sorteio. Vamos realizá-los agora. E, mais uma vez, o pessoal, por favor, entre em contato com a gente no Instagram. Desculpa, caiu a ligação. Pode ir, né, Ju? Agora, então. Esses são os 10 livros da Medcel. Aqui estão os ganhadores do sorteio: Camila Barros, Bárbara Nunes, Milena da Rosa Dami, Caroline Curvelo, Jonas Eduardo, Tainara Maria, Nicole Henrique, Stephanie, Caroline Rocha, Isabela Martins. E agora, então, a gente vai fazer o nosso último sorteio, que é o da empresa Sarnarflix, que liberou, além do curso, 2 assinaturas mensais, o QR Code também com 15 dias grátis. Mais uma vez, obrigada a Sarnarflix. Primeiro sorteado. Parabéns, Sérgio. E o segundo sorteado é a Clara. Então, pessoal, mais uma vez, entrar em contato e a gente agradece a presença de todos. Muito obrigada.